A gente tem chamado desde o começo da semana uma série de entrevistas aqui na Band News FM para você se organizar. Assim, vai ter opinião, né? Vai ter informação mais subjetiva, mas a gente quer a coisa prática, do dia a dia. Vamos falar de educação financeira, de organização agora dos seus boletos, da sua vida financeira em 2025. O Ivan Brandão tá querendo sair aqui do estúdio, porque ele disse que vai dar gatilho nele. O Ivan tá numa situação, numa condição meio complicada. Se é o seu caso, ouvinte da Band News FM, não saia não. Porque a gente vai tentar dar um jeito, vai tentar organizar tudo isso. E para isso, a gente está em contato com a educadora e planejadora financeira, especialista, analista em investimentos, Carol Stange. Carol, bom dia para você. Obrigada por nos atender, viu? Vamos com o passo a passo? Bom dia, Sheila, Carla e Ivan. Um prazer estar aqui com vocês. Não é para fugir, Ivan. Já começamos por aí. Fica aí. Então, Carol, eu vou perguntar. O nosso ouvinte, para fazer esse planejamento, ele precisa de quê exatamente agora? Uma tabela de Excel, um caderno e um lápis na mão, um aplicativo. O que é que você sugere para a gente sentar e começar a listar as coisas? Bora lá. Então, modo prático na veia. O que a gente precisa é de uma ferramenta que funcione. Seja ela um aplicativo, seja um caderno, seja uma planilha. A gente precisa de algo que realmente se encaixe na rotina da pessoa e que não dê mais trabalho a ela. Porque temos pessoas que fogem, assim como o Ivan, e eu vou usar ele muito de exemplo aqui, que acham que tem que ser muito bom em matemática para conseguir controlar as finanças, que entendem que sem uma ferramenta da NASA não vai funcionar esse planejamento financeiro. E a gente tem também uma outra coisa, que são as promessas de início de ano. Eu arrisco dizer que junto com a promessa de exercício físico, a organização financeira está no ranking, nos top 10 das maiores promessas que a gente faz de ano novo. Mas o que a gente tem que colocar bem claro aqui, gente, é que é possível, é factível. O que a gente precisa realmente é entender que vai demandar um certo esforço. Não tem como a gente querer controlar nada na nossa vida, inclusive a vida financeira, se a gente não tiver um pouquinho de energia e esforço, principalmente no começo. A saída da inércia, que é o passo mais difícil. Quantas horas por dia ou por semana precisa de dedicação para colocar tudo em ordem? Vou arriscar que depende do cenário que a pessoa enfrenta agora. Então, se a gente estiver falando, né, numa trilha que a gente pegue o mais endividado até o maior investidor, a gente vai encontrar tempos diferentes, energias diferentes. Alguém que está bem endividado agora vai precisar destinar um pouco mais de energia, porque o primeiro passo não é pagar a dívida. O primeiro passo é você mapear tudo aquilo que você deve. Então, papel e caneta na mão, eu preciso entender para quem eu estou devendo, qual o valor original da dívida, qual é o valor que a dívida está agora e quais são as condições de pagamento dessa dívida. Por quê? Porque se eu saio pagando agora, pode até me dar um calor no coraçãozinho, dizendo assim, ufa, eu estou resolvendo a minha situação. Mas eu preciso primeiro saber quanto eu estou pagando de juros, se essa taxa de juros que estão me cobrando é factível com o que o mercado está cobrando ou não, se de repente é uma coisa fora, descolada do que o mercado está fazendo. Eu preciso saber a minha real capacidade de pagamento. Sabe aquela opção que aparece no aplicativo, no pop-upzinho, né, no pushzinho, dizendo quite aqui sua dívida ou reparcele, faça um refinanciamento da sua dívida, pague parcelado? Normalmente é a opção mais cara para o devedor. É a opção mais fácil e a mais cara. Por quê? Porque você não faz toda essa pesquisa e aí você acaba justamente pagando mais caro por falta de tempo. Então, para o devedor, ele vai sim destinar um pouco mais de energia nesse momento. Para quem já está organizado, é uma coisa de, eu não consigo nem mensurar de hora, mas eu diria assim, um momento que você pare numa sexta-feira, no sábado, num domingo, e faça o seu controle. Se você já tiver um aplicativo desses que fazem a conexão, inclusive com os teus gastos, e já lançam de forma automática nas despesas que são pertinentes, é ainda mais rápido. Agora, se a gente está falando de um investidor, aí tem também um grande mito. A gente acha que o investidor deixa a roda girar sozinha, que ele não precisa de nenhum tempo para destinar. E é aí que se engana, porque precisa acompanhar o mercado, precisa saber como estão os papéis que ele já tem, se é hora de comprar, de vender,
se é hora de se desfazer de algum papel que já deu o que tinha que dar, ou de assumir algum prejuízo. Então, a depender do tipo de cenário que a pessoa enfrenta hoje, é o tempo e a energia que ela vai despender para poder cuidar da sua vida financeira. Vamos por partes, então, já diria o outro, porque aí a gente pode falar de cada um desses perfis. Vou voltar ao perfil do devedor. Feito esse primeiro passo, dado esse primeiro passo, que é o mapeamento dos gastos e das dívidas que a gente tem, identificando ali o que tem para não bater o desespero. O passo seguinte seria o quê? Tentar trocar uma dívida ruim por uma dívida menos ruim, não sei, sabe? Em função de juros, fazer uma portabilidade de dívida seria um segundo passo? Essa é uma estratégia muito válida. Então, primeiro de tudo, entendi quanto eu estou devendo, para quem, quanto está sendo cobrado. Depois, eu vou entender qual que é a minha real capacidade de pagamento. Porque se eu renegocio pagando, por exemplo, R$1.000 está muito caro para mim, eu vou negociar para 500. E aí eu passo 2, 3 meses pagando essa dívida em 500 e percebo que 500 também está alto, também está além do que eu deveria pagar. Então, primeiro eu preciso saber quanto eu realmente consigo absorver de parcela no meu orçamento. Tem uma continha que a gente faz que, idealmente, não deveríamos dever mais do que 30% do nosso orçamento, da nossa receita. Então, se a gente está falando de prestação de carro, de casa, parcelamento de cartão de crédito, aquela geladeira que comprou no carnê da loja, direto, né, no cartão da loja, soma tudo isso. Isso não deveria ultrapassar 30% da tua receita mensal, ou seja, de todo o valor que entra de dinheiro no teu mês. Entendido quanto você pode pagar por mês, aí sim você pode sugerir para o credor uma renegociação. Olha, essa parcela está muito alta, eu não consigo pagar. Você pode correr atrás de uma linha de crédito numa financeira, num banco onde você já tenha relacionamento. Você pode fazer a troca de dívida cara por outra mais barata. Então, eu, por exemplo, tenho um empréstimo feito a uma taxa de juros de 15% ao ano. Eu encontro uma outra de 9%. Então, vale a pena eu fazer essa troca de dívida. Mas veja que tudo volta ao primeiro passo. Eu só consigo fazer uma análise para saber se eu estou sendo beneficiada ou não por uma troca de dívida, por um novo endividamento para pagar um mais antigo, se eu souber quanto está sendo cobrado de mim. Mas tudo isso tem a ver também com a questão do rating, né? Que as financeiras e os bancos colocam os seus clientes, né? Muitos deles que às vezes acabam entrando nessa bola de neve, e por mais que consigam manter ali o seu score no Serasa, manter os seus pagamentos em dia, não conseguem esse crédito para ganhar um alívio. Enfim, o nosso ouvinte aqui, motorista de aplicativo, falando que hoje o nome dele tá sujo, enfim, ele tem uma dívida e ele estava perguntando isso, né? Se ele paga parcelado, se ele vai pagando à vista, isso você já explicou, mas nesse ponto em que, de repente, buscar um alívio financeiro, você acaba esbarrando muitas vezes nesse carimbo do não, né? Esse perfil aqui não encaixa, ele não é um bom pagador e a gente não vai dar esse alívio para ele. O que acaba sendo um contrassenso, né? Porque os bancos são mais bonzinhos, é um termo bem ruim, com aqueles que geralmente têm uma condição melhor, né? Para enfim, pagar suas contas e se manter no mês. Você sabe que é importante isso que você está trazendo aqui, e eu vou dizer uma coisa com muito carinho, mas presta atenção que não é uma orientação. Dá até risadinha nervosa. Mas, a depender do cenário que essa pessoa esteja encontrando agora, é melhor que ela não pague a dívida. Por quê? Porque aí ela consegue condições de negociação mais interessantes. E é muito louco isso, porque realmente, se você estiver com a sua dívida, com o pagamento em dia, ninguém vai renegociar. Ninguém. Você não vai... Bom, a princípio ninguém. Pode ser que aconteça, espero que aconteça se você precisar passar por esse tipo de situação, mas é uma coisa que a gente não vê com recorrência. Então, se você está com a sua parcela com pagamento em dia, com aquela corda no pescoço, não consegue pagar de jeito... Cada mês é um sofrimento. Talvez, se você não precisar do seu nome limpo, se você, de repente, é um empreendedor que não pode ter o nome sujo, esquece, essa técnica não vai funcionar para você, essa estratégia não vai funcionar. Mas se você não consegue, já tentou de todas as formas renegociar e não tem condições,
vale a pena, então, você pensar em deixar essa dívida com pagamento pausado ou atrasado e esperar pelas negociações de dívida, aqueles feirões que acontecem 2, 3 vezes por ano. Essa é uma estratégia, gente, por isso que eu falei que assim, não pode ser encarada como orientação, porque ela não vale para todo mundo, mas é uma estratégia que a gente entende como algo radical, sabe? Assim, já tentei várias coisas, não consegui, tá me atrapalhando, tá virando uma bola de neve, eu tô colocando o meu futuro financeiro em risco, eu tô colocando o leite das crianças dentro de casa em risco, a escola das crianças está atrasando, meu aluguel, tô correndo risco de ser despejado porque eu não tenho, né, não tenho para onde ir. Aí a gente entra com medida de emergência. Então eu chamaria que essa parte de não pagar, em alguns cenários, ela pode ser a mais indicada como uma medida de emergência. Uhum. Mas para isso precisa pegar a dívida e olhar de frente para ela, né? Entender certinho o que está acontecendo. Agora, por exemplo, para remediar esses casos de emergência, como você disse, Carol, eventualmente não tem dinheiro para pagar o condomínio, faltou para pagar. Nesse começo de ano, né, que a gente tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, fez as contas ali, não deu. O que priorizar e qual saída buscar? Quem está com o nome sujo, por exemplo, e não consegue pegar mais um empréstimo? A priorização sempre vai ser em cima do que coloca o teu patrimônio em risco. Então, tem uma coisa aqui muito relevante para a gente trazer, que rola na internet afora uma história de que na hora de você escolher o teu pagamento de dívidas, você deve escolher aquelas que têm os juros maiores. Não que essa estratégia seja errada, mas ela não considera o eventual risco de perda de patrimônio. A gente sabe que educação financeira fala muito sobre conquista de patrimônio e a gente sabe também o quão é difícil a gente conquistar a casa própria, ter um carro mais seguro, não é? São conquistas financeiras que a gente deve priorizar. Então, se a dívida inadimplente coloca em risco a tua perda de patrimônio, eu sugeriria que você colocasse essa dívida como prioridade. Em seguida, sim, você vai olhar quais são as dívidas que têm juros mais altos. E aí, geralmente, a gente encontra cheque especial, cartão de crédito e, surpresa, carnê de loja. Então, o cuidado deveria ser, quando a pessoa não sabe disso, né? Ela vai lá e escolhe pela taxa de juros mais alta. E ela encontra lá o carnê da loja, foi na loja, comprou as roupinhas de final de ano e tem lá 18% ao ano de taxa de juros. E ela fala, nossa, isso aqui é muito alto, eu vou começar pagando por isso. Mas qual é a perda de patrimônio que você corre o risco? Nenhuma. Né? Você corre o risco de linha de crédito, de relacionamento com o banco, de ter direto, de repente, o teu salário caindo na conta e já sendo destinado para o pagamento de uma linha de crédito que você fez com a instituição? Nada disso. Então, esquece, isso não é prioridade no momento. Não que não seja importante, mas não deveria ser prioridade no momento. Tem uma questão que a Carla falou dos impostos, né? Geralmente, esses impostos, você não tem um alívio, né? Essa possibilidade de renegociar. E aí eu estou falando de pessoas, por exemplo, que tem o nome já inscrito numa dívida ativa, né, da prefeitura, do estado, porque isso depende de lei nas câmaras municipais, nas assembleias, né? A prefeitura não pode deixar você fazer um Pix com 25% de desconto para você pagar a sua dívida. Mas elas... porque essa questão do nome sujo, ela pega muito para as pessoas, né? E você, no caso da dívida ativa, você tem uma dor de cabeça enorme para resolver vários problemas, caso você precise, né? Sei lá, passar num concurso público, a coisa vai travando a sua vida. Nessa história dos juros maiores e juros menores para você escolher as dívidas que você vai pagar, os tributos, eles entram como prioridade, ou também podem ser, de alguma forma... negligenciado é uma palavra bem ruim, né? Mas para você primeiro resolver sua vida e falar, bom, já que você está... Como é que é? Já tá ruim mesmo, né? Então vamos... deixa a prefeitura para lá. Não, né? Priorizar, vamos colocar assim. Porque é um tipo de dívida bem diferente, né? Dessa de um carnê de loja, de um cheque especial. A grande vantagem dessas dívidas que a gente está falando aqui de impostos é que você consegue parcelar e geralmente em até 12 vezes. Então isso ajuda muito quem precisa de uma ajudinha extra nesse início de ano. Agora, a gente está falando aqui de pagamento de dívidas, né? Então eu vou usar essas despesas que acontecem principalmente em janeiro como se fossem ralos de uma caixa d'água, de um balde d'água. O que a gente tem que entender? Em janeiro, a gente tem
uma entrada de receitas como se fosse um balde, está entrando água nesse balde, e cada uma dessas despesas de início de ano são os tamanhos dos ralos, dos furos que esse balde tem. Então, se a gente começa a ter furos muito grandes, não vai ter fluxo, não vai ter volume de água, não vai ter receita que dê conta de preencher esse balde. Sabe, essa analogia é difícil de falar assim, sem a gente ter um papel e caneta na mão, mas eu acho que deu para a gente entender assim, que a primeira coisa é a gente tapar os ralos. Então, entendi no meu orçamento doméstico tudo que eu tenho de despesa. E aí, Ivan, os impostos deveriam entrar nesse planejamento de despesas que eu tenho, mesmo que eles aconteçam, mesmo que essas despesas aconteçam somente no início do ano, elas são previstas, elas não são imprevistos, né? Eu gosto quando chega alguém para mim num atendimento, às vezes numa palestra, e fala assim, eu tive um imprevisto esse ano, que foi aniversário da minha mãe, que foi aniversário do meu filho, material escolar das crianças, o IPVA. Eu falo, isso não é imprevisto. Isso são os ralos, os buracos que estão ali todo ano para levar o nosso dinheiro embora. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir se organizar e não entender que, nossa, eu estou numa situação de início de ano que eu deveria priorizar o que eu faço? Tudo é prioridade, né? Vou priorizar o quê? Imposto? Vou priorizar a escola das crianças? Vou priorizar a parcela do carro, da casa? Então, primeiro tenha todas as suas despesas, e agora é aquela parte que é chata, que é justamente entender quanto eu estou gastando em cada parte da minha vida. Agora, principalmente se a pessoa não sabe quanto ela gasta no mês, é aquela coisa de anotar até o cafezinho. E por que eu falo que é chato? Porque demanda tempo. Só que, usando uma outra analogia igual da caixa d'água, a gente, quando vai ser medicado pelo nosso médico, a gente não tem que levar um exame de sangue? É a mesma coisa. Eu preciso saber quanto eu estou gastando em cada área da minha vida para saber qual o remédio certo que eu vou tomar. Espero que ninguém aqui seja medicado sem levar o exame de sangue, não é verdade? É a mesma coisa. Então, eu preciso saber para onde é que meu dinheiro está indo, para entender se eu vou cortar mais aqui, ali, se eu vou reduzir as despesas, se eu vou eliminá-las. Tem uma outra coisa aqui que é muito legal, principalmente aí para Sheila e para Carla, que as meninas normalmente falam assim, puxa, quer dizer que nunca mais eu vou fazer uma compra sem planejamento? Nunca mais eu vou comprar uma blusinha fora de hora? Nunca mais eu vou ter aquela coisa tipo, uau, vi uma coisa legal, comprei? Não, mas você vai poder fazer isso, mas em algum momento você pode ser que diga assim, nos próximos 3 meses eu não posso nem olhar para o lado. Não vou entrar em site, não vou no shopping, não vou abrir nenhum tipo de e-mail com promoção, e eu vou reduzir as despesas por um determinado período de tempo. Não é para o resto da vida. Mas a gente precisa justamente ter esses números para a gente saber qual é a ação que a gente vai tomar. Para que ano que vem a gente não tenha esse tipo de resultado de novo, né? Do tipo, nossa, eu tenho tudo isso chegando de conta e eu não sei o que eu vou pagar porque é muita coisa e não tenho dinheiro para pagar tudo. Tá, a pessoa mapeou tudo, fez toda essa lição de casa, fez um diagnóstico e identificou que não vai ter jeito, vai ter de recorrer a um empréstimo. Quais os cuidados, as pegadinhas mais recorrentes com quem vai pegar um empréstimo? Tem que ficar atento a quê exatamente, Carol? Bom, primeira coisa, taxa de juros. Então, se a gente está falando de uma taxa Selic com previsão de subida, taxa Selic é a nossa taxa básica, a nossa taxa mãe de juros no Brasil, se ela vai subir pelos próximos um ano e meio, a gente tem a previsão de que as taxas de financiamentos que acompanhem a taxa Selic também subam. Então, essa seria uma pegadinha. Se você escolher um financiamento com uma taxa pós-fixada que acompanhe a taxa Selic, entenda que existe uma grande chance da sua parcela aumentar ao longo desse período, porque se a taxa Selic vai aumentar, a sua parcela vai acompanhar. O segundo ponto que eu deixo aqui de atenção, que eu já vi acontecer com muita frequência, infelizmente, são pessoas que têm, por exemplo, o salário sendo recebido numa conta do banco, né? A conta salário. Ou existe também algum tipo de crédito que receba nessa conta do banco. A depender do contrato de empréstimo que essa pessoa faça, pode ser que no contrato esteja dizendo que qualquer crédito que entre na conta corrente, esse crédito pode ser usado para pagamento desse empréstimo, dessa linha de crédito, desse financiamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, caiu um dinheiro na minha conta e já foi destinado para o pagamento da dívida. Eu nem vi esse dinheiro.
mas a depender do contrato que a pessoa assine, isso pode acontecer. Então, seriam esses os maiores cuidados. E, de novo, se a pessoa não souber quanto ela pode pagar por mês, não adianta ela fazer outra linha de crédito, um empréstimo, porque ela precisa primeiro saber quanto cabe no orçamento dela. E essa é a pergunta do nosso ouvinte aqui, que tem uma dívida com o banco, o salário cai, o banco já pega o dinheiro direto e o banco não aceita renegociar. O que eu faço? Pergunta ele. Se está no contrato é complicado, né? Ideal. Contrato assinado, e o duro que são as letrinhas miúdas, tem que ficar realmente muito de olho. O ideal é que essa pessoa realmente consiga agora um outro empréstimo fora da instituição para quitar esse empréstimo que ela tem dentro do banco. E aí vai precisar justamente entender quais são as taxas cobradas atualmente versus as taxas cobradas no mercado, para que ele possa fazer essa troca com mais tranquilidade. Duas perguntas bem rapidamente para a gente encerrar, porque tá... Desculpa, Ivan. Estamos estourando. Tá estourando já, e assim, prometi falar de imposto de renda. Já é o momento de separar a documentação, Carol? Para não deixar para cima da hora, sei lá? Depende do nível de emoção que a pessoa queira na sua vida. Porque se a pessoa gosta de chegar lá no final do ano e ficar naquela correria de juntar papelada, documento, eu falo, deixa lá para o final da hora, para perto da hora, não tem problema. Mas se há alguém que tem pavor de documentos e números e realmente essa papelada burocrática toda traz um sofrimento, eu falaria assim, começa agora. Já pega ali, cria no seu computador uma pastinha chamada Imposto de Renda e vai colocando todos os documentos que você recebe, as notas fiscais. Vocês viram que agora recibo de médico é somente digital, né? Então já vai colocando dentro dessa pastinha. E aí para o final do ano você tem tudo minimamente organizado para você perder o menor tempo possível com essa tarefa. Se você não gosta de computador, não curte, não para, o teu dia é uma correria, fica no trânsito o dia inteiro, né? Atende cliente. Então, pega uma pastinha mesmo dessas de varia e vai colocando ali os papéis, vai batendo print, cria uma pastinha no teu celular. São coisas que não são difíceis, é que justamente demanda essa certa energia no início. Mas vai criando uma pastinha no teu celular mesmo, com as informações para que você não chegue lá no mês da declaração e tenha que parar a sua vida por 3, 4 dias para poder resolver isso. Ai, não dá tempo de fazer mais pergunta, infelizmente. A gente tinha muito papo para conversar aqui com a Carol Strange, educadora, planejadora financeira, especialista e analista em investimentos. Carol, um beijo para você, até uma próxima. A dica, então, para o nosso ouvinte é pegar o dia de hoje, dar aquela organizadinha para deixar a coisa fluindo, né, ao longo do ano. Começa do jeito certo. Começa já com o pé direito. Já começa sabendo assim, quanto eu ganho, quanto eu gasto, porque toda a parte de investimentos, gente, vem em cima disso, tá? Então, primeiro a gente deixa a casa organizada para depois colocar o telhado, não é? Primeiro a gente coloca a parede, depois a gente coloca o telhado. Os investimentos são o telhado. Obrigada, Carol. Bom dia. Beijo, bom dia. Até mais.